Na cidade mais famosa e visitada do mundo, Paris, tem o museu mais famoso e visitado do mundo, o Louvre, onde tem a obra mais famosa e visitada do mundo, a Mona Lisa, que foi pintada pelo mais famoso e genial artista do mundo, Leonardo da Vinci. E é sobre ele que a gente vai conversar agora. 2019 marca os 500 anos da morte desse artista genial, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem esse nome da Vinci, mas não pelos seus pais. Leonardo da Vinci vem de Vinci, uma província, um povoado nas cercanias de Florença, na Itália. Ele não tem o sobrenome nem da mãe e nem do pai, porque ele foi fruto de um relacionamento bastardo, fora do casamento. Então ele não leva nem o sobrenome do pai, nem da mãe, mas sim era conhecido por Da Vinci, por ser daquela comunidade de Da Vinci. Ele passou quase toda a sua vida na Itália, entre Florença e Milão. Inicialmente morou com a mãe e logo se mudou para a casa dos pais. E depois, nos últimos anos de vida, ele veio morar aqui na França, onde eu estou agora. Onde ele veio a morrer em 2 de maio de 1519. Da Vinci foi um daqueles gênios raros que só passam de vez em quando aqui pela Terra. Um artista realmente genial. Muita gente considera ele uma das mais prodigiosas mentes que já passou por aqui. Ele é considerado um polímata. E o que é um polímata? Polímata é uma pessoa que adquire conhecimentos profundos de muitas e muitas áreas, ou seja, ele sabe muito de muita coisa. É curioso a gente falar disso, né? Porque hoje em dia a gente fala que o profissional tem que se reinventar, tem que mudar perpetuamente, tem que ter a capacidade de saber mudar de profissão, de adquirir novas habilidades, eventualmente até aprender outras profissões ao longo da carreira. E o Leonardo da Vinci, ele teve um monte de carreira e um monte de profissão 500 anos atrás. Eu peguei até um papel para anotar, se não esqueço. Olha a quantidade de profissão que o Da Vinci exerceu. Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É inacreditável, né? Então hoje em dia a gente fala que o profissional tem que se reinventar, etc e tal. De certa forma a gente vai ter que ser um pouquinho de Leonardo da Vinci nos séculos que virão, porque o mundo está mudando muito rapidamente, a gente tem que ser um eterno aprendiz. Mas o mais interessante é que Leonardo da Vinci foi quase um autodidata. Você não tinha grandes universidades, essa difusão de livros, o conhecimento não estava tão barato e acessível quanto a gente tem hoje, então ele foi realmente uma pessoa genial. E o que acontece? Um dos traços da personalidade dele é que ele era um obstinado, ele era um obcecado, ele tinha profunda curiosidade intelectual. O Leonardo da Vinci ele queria conhecer profundamente não só aqueles aspectos que tivessem respeito com a sua arte, com as cores, com a pintura, com a forma, mas ele tinha curiosidade da vida, do mundo, da natureza. Por que o céu é azul? Por que chove? Por que faz sol? Por que umas pessoas têm o nariz de um jeito, outras do outro? Ou seja, ele tinha curiosidade, ele tinha fome intelectual. Isso quase sempre é um traço recorrente das pessoas criativas e das mentes inovadoras. Para você ter uma ideia, numa época em que isso era considerado crime, ele chegava a dissecar cadáveres. E para quê? Para entender como funcionava a anatomia humana, como eram as veias, os músculos, os nervos. E com isso ele conseguia reproduzir melhor nos seus quadros, pinturas, esculturas, as características do corpo humano. É comum que a gente fale que os quadros dele, por exemplo, na Mona Lisa, tem o olhar da Mona Lisa, o sorriso quase enigmático dela, aquela coisa na perfeição da pele, do rosto, da expressão, mas talvez isso tenha sido lapidado e construído ao longo dos anos, com essa obsessão dele em descobrir e decifrar como funcionam as emoções e as feições humanas. Todo mundo sabe, há relatos daquela época em Florença, que ele andava com bloquinhos de anotação pela rua e parava toda hora e fazia anotação. Via o rosto de alguém, anotava. Via alguma coisa acontecendo, um animal, um fenômeno qualquer da natureza, fazia anotação, fazia rabisco. Ele era um cara muito sociável
E ele gostava de fazer amizade com gente de todo tipo, rico, pobre, alto, baixo, enfim. Ele tinha curiosidade, ele gostava de conhecer pessoas, ele gostava de diversidade de elementos que funcionavam como se fosse o repertório artístico dele. Um outro traço dele, que é interessante, mas que trouxe grandes problemas, é que ele era um perfeccionista, né? E perfeição para o Leonardo da Vinci era 2 degraus acima da excelência. Isso causava alguns problemas. Um dos problemas era que ele sistematicamente atrasava os projetos que encomendavam para ele. Ou seja, com muita frequência ele entregava com um grande atraso e com alguma frequência também ele sequer entregava os projetos para os quais foi contratado e foi pago antecipadamente. Um desses exemplos, é o mais famoso dos quadros dele, a Mona Lisa. Ele foi contratado em 1503 para pintar a Mona Lisa, ficou anos e anos retocando, melhorando. Em resumo, ele nunca entregou a Mona Lisa, ela ficou até os últimos dias dele, né? E hoje ela está aqui no Louvre, ou seja, porque ele ficou retocando e melhorando. Não se sabe por que ele atrasava tantos projetos, não era um traço de irresponsabilidade. Algumas pessoas acham que ele tinha uma alma, uma mente irrequieta, então ele não conseguia parar quieto num projeto, ele estava sempre inventando alguma coisa diferente, então ele pegava uma coisa, partia para outra. Mas se acredita também que pela alma perfeccionista dele, ele não admitia entregar para o mundo uma obra que na concepção rigorosa dele não estivesse absolutamente perfeito. E perfeito para o Da Vinci era uma outra ideia de perfeição. Uma das coisas que ajudou a Mona Lisa a ter a fama que ela tem é que em 1911, aqui no Louvre, teve um roubo. A Mona Lisa, que já estava aqui, foi roubada. Foi roubada por um italiano que queria levar a pintura de volta para a Itália. Levou quase 2 anos para se descobrir esse crime, não é mesmo? E por conta desse roubo, isso ajudou que a Mona Lisa ficasse ainda mais famosa e começasse a criar uma aura, uma certa mística em torno da Mona Lisa. Falando em mística, tem um monte de mística associada ao trabalho do Da Vinci. Tem diz que tem nas obras deles códigos secretos, enigmas escondidos, o que nunca se provou muito bem. Código Da Vinci, aquele livro famoso, fala um pouco disso. Uma coisa que se sabe é que todos os manuscritos dele eram de trás para frente. Não se sabe bem a razão disso. O mais provável é que ele fizesse isso para que ninguém descobrisse qual era o teor das suas anotações e assim elas pudessem ficar um pouco mais sigilosas e protegidas. Após a morte deles, se encontraram a posteriori milhares e milhares e milhares de páginas dessas anotações com alguns achados assombrosos do que ele foi capaz de pensar 500 anos atrás. Uma das coisas foi, ele tinha um projeto, um desenho muito bem esboçado de uma bicicleta. Até aí ok, só que a bicicleta só foi oficialmente inventada em 1817. Ou seja, mais de 300 anos antes, o Leonardo da Vinci já tinha sido capaz de prever ou de projetar, de inventar um objeto que seria basicamente a bicicleta como a gente conhece hoje. E não apenas isso, ele tinha estudos de anatomia do corpo humano, estudos de ótica, ele tinha projetos de maquinários de guerra, projetos de máquinas voadoras. Ele de fato foi uma alma muito inventiva, muito diferenciada para a época. Tinha inclusive algumas anotações dele escritas assim: o Sol não se move, o Sol não se move. Isso sugere que ele já tivesse formulado, ou tivesse aderido, ou já tivesse pensado no heliocentrismo, que era uma teoria revolucionária para a época, ou seja, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário, ou seja, o Sol, que é o centro do universo, que para a época era revolucionário. E pode ser até que ele tenha tido essas ideias antes mesmo de Copérnico, que oficialmente é quem trouxe, né, para a civilização esse tipo de ideia e de teoria, não é mesmo? Agora, é muito difícil a gente falar do Leonardo da Vinci sem trazer à tona o contexto em que ele vivia. E o contexto é a Florença dos séculos 13, 14, 15. Aquilo era um celeiro de criatividade. Os maiores gênios da humanidade estavam lá no mesmo lugar, numa mesma época. Aquilo foi inacreditável. Dante Alighieri, Maquiavel, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Aquilo é um celeiro de artistas.
Falando em Da Vinci e Michelangelo, eles tiveram uma espécie de rivalidade. Eles eram contemporâneos e de alguma forma eles brigaram para ver quem era o artista mais destacado de sua época. Em alguns casos tinha até competições entre os dois, promovidas pelo governo ali de Florença, para ver quem ganhava a obra para alguns determinados espaços públicos e tal. O curioso, apesar dos dois serem contemporâneos e os dois geniais, é que eles tinham personalidades quase opostas. O Da Vinci era sociável, aberto, excêntrico, escancaradamente gay, e ele pensava como pintor até mesmo quando ele esculpia. O Michelangelo era de personalidade reservada, tinha poucos amigos, era enrustidamente gay e pensava como escultor até mesmo como pintava. Seja como for, que todo mundo hoje chega à conclusão é que a existência dos dois numa mesma época, um ajudou a obra do outro, ou seja, essa rivalidade ajudou a elevar o nível da obra que cada um foi capaz de produzir, numa prova de que a concorrência é bom até mesmo para os gênios e para os artistas. Agora, se o Leonardo da Vinci não produziu tantas obras, não acabou, não considerou entregues tantas obras, disse que ele entregou menos de 20 quadros ao longo de sua carreira. Você pega o Van Gogh, numa carreira muito mais curta, o Van Gogh fez milhares de obras, né? E o Leonardo da Vinci, numa carreira muito mais longa, entregou, sei lá, 20 quadros, menos que isso, né? Mas o que acontece? Pelo menos três das obras mais conhecidas do mundo e que 500 anos depois, quase qualquer habitante do planeta Terra talvez já tenha visto ou ouvido falar, que são a Santa Ceia, o Homem Vitruviano e a Mona Lisa, são de autoria dele. Leonardo da Vinci foi provavelmente um daqueles gênios raros que aparecem na Terra de 500 em 500 anos, mas esses gênios raros quase nunca aparecem, mas quando aparecem, suas obras e seu legado duram para sempre. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo do Leonardo da Vinci, se inspire com seu exemplo criador e inovador. E se gostou, dá um like, dá uma curtida no nosso canal. Aliás, dá uma curtida não, Da Vinci. Péssima essa. Foi bem ruimzinha essa para terminar o vídeo, mas eu espero que você tenha gostado mesmo assim e que o Da Vinci não esteja se revirando no túmulo depois dessa piada infame. Um abraço direto do Museu do Louvre e até o próximo vídeo.